Saudações alunos e alunas, tudo bem? Meu nome é Tadeu Canguçu e hoje nós vamos começar a segunda aula, aula 2 aí para a revisão da OAB, para o 32º exame já. Não sabemos quando vai sair o exame, mas já começamos aí uma revisão. Então não é uma revisão de véspera, é uma revisão com antecedência, para que você já comece aí, continue aí seus estudos para a primeira fase. Especificamente vamos tratar de processo do trabalho. Me apresentei na aula passada, sou analista do TRT, já trabalho há 10 anos com direito do trabalho, fui aprovado no exame da ordem em 2008, certo? Já no primeiro exame unificado, já era FGV, tá? E aqui nós separamos esse momento para mostrar para você a matéria do processo de trabalho, fico à disposição para dúvidas. Esse conteúdo é uma revisão, então o curso completo que subsidia essa revisão, ele tem muito mais detalhes, tem muito mais jurisprudência, raciocínios jurídicos, conteúdo mais esmiuçado sobre os temas, tá? Aqui vamos dar essa visão geral do processo do trabalho, tá? E vamos dividir aí em 6 aulas, serão divididos por temas, tá? Na aula de hoje nós vamos fazer a fase postulatória, né? E na aula passada nós fizemos os seguintes temas, né? Vamos fazer só uma breve revisão da aula passada. Então, nós tratamos aí da introdução. Hoje nós vamos tratar da fase postulatória. Então fizemos a introdução, vamos tratar da fase postulatória. Então na aula passada nós tratamos da integração das normas, tratamos aí da delimitação da matéria, vimos aqui que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as relações de trabalho, as causas decorrentes da relação de trabalho. E a relação de trabalho você vai estudar com mais foco em direito do trabalho. É uma relação complexa, é uma relação entre empregado, empregador, são vários direitos aí que são inerentes a uma relação de trabalho. Temos horas extras, temos a parte de indenizações, temos os benefícios, vale transporte, as regras da convenção coletiva, enfim, enquadramento, função, anotação de controle de pontos, são a matéria do trabalho, de direito do trabalho, né? Ela é muito também rica em detalhes e é esse conteúdo que será processado e julgado na Justiça do Trabalho, certo? Nós estamos estudando aqui como processar e julgar as causas trabalhistas. Tudo bem? Bom, então mencionamos na aula passada a Constituição Federal, que trata aí da competência da Justiça do Trabalho para julgar as relações de trabalho, certo? Outras competências, destacamos aí a indenização por dano moral e patrimonial, que antes era da Justiça Estadual e com a emenda 45 de 2004 passou a ser da Justiça do Trabalho. Também fizemos aí outras controvérsias gerais, causas que não são da competência da Justiça do Trabalho, certo? Então, tudo na aula passada. A competência territorial, que a regra geral é o local da prestação do serviço, certo? Também vimos aí as exceções, vimos a exceção de incompetência, a peça para buscar ser processado no juízo correto se o autor entrou com a ação no juízo incorreto, e também algumas formas de resolução de controvérsias trabalhistas da reforma trabalhista. Essas formas de resolução são novidades, tá? Homologação de acordo extrajudicial, termo de quitação, arbitragem, tudo novidade trabalhista. Tudo bem? Bom, feita essa revisão geral, vamos então para a nossa aula 2. Então, na tela aí, exame da OAB, 32º exame, revisão, aula 2, processo do trabalho. Bom, vamos começar a aula 2 mostrando um fluxograma. Esse fluxograma seria interessante, de verdade, que você pegue esse fluxograma e imprima, se você quer ter uma visão geral do processo do trabalho, imprima esse fluxograma e cole no seu espelho, cole na sua parede, deixa aí, todo dia você dá uma olhada até que você decorar. Depois que passou o exame, você guarda ou joga fora, mas você vai ter assimilado e vai ter visto o começo e o fim do processo.
certo? Então nós temos um fluxograma aqui para a fase postulatória e depois nós vamos apresentar fluxogramas na fase recursal e de execução, tá? Mas esse principal aqui, para que você saiba como começa o processo, como começa e termina o processo na primeira instância, tá? É importantíssimo. Nesse quadro temos 3 fases processuais. Temos a fase postulatória, a instrutória e a decisória, certo? As outras fases, recursal e executória, cada uma vai ter um fluxograma específico, certo? Então, nessa página que eu vou mostrar para vocês, está, vamos dizer assim, 2/3 praticamente da matéria trabalhista, certo? Então vamos na tela. Processual trabalhista, óbvio. O processo começa com a petição inicial e na primeira fase encerra com a sentença. Nesse meio do caminho, nós temos a fase instrutória. Então aqui nós temos a fase postulatória, que efetivamente termina, vamos colocar aqui corretamente, ó. A fase postulatória, ela começa com a petição inicial e, em tese, ela vai até aqui, ó, antes da defesa. Antes da defesa. Certo? A gente pode chamar isso aqui de fase postulatória, tudo bem? Porque é a fase, vou abreviar aqui, fase postulatória é a fase da petição inicial, dos documentos e da primeira tentativa de acordo. Não teve acordo, teve que apresentar a defesa do mérito, ou a defesa do mérito foi apresentada antes da audiência, você começa a fase instrutória, em que aí a reclamada se defende e apresenta provas, alegações finais, ainda há uma última tentativa de conciliação, e aí depois você entra com a fase decisória, certo? Então aqui a fase é instrutória, tá? Instrutória, e aqui a fase é decisória. Tudo bem? Então, nesse sentido, você fez as 3 fases processuais. Por isso que você tem que pegar esse fluxograma e guardar na tua mente, certo? Aqui você vai entender como é que funciona o processo na primeira instância. E se você seguir o passo a passo, entendendo cada bloquinho desse, vai ficar muito simples para você, tá? A gente vai voltar nele no final da aula com mais detalhes, mas eu já vou passar aqui as primeiras noções que você tem que ter. Então, o processo começa com a petição inicial, e aí você tem o autor, vamos colocar autor, também reclamante, né? Autor e o juiz. O autor e o juiz. Então, o autor entrou com a ação e o juiz recebeu essa ação. Falta o réu. Falta o réu. Então, quando você inclui o réu, você inclui pela notificação, aí você faz o trinômio processual. Aí você cria o processo efetivamente, tudo bem? Porque o autor entrou com a petição inicial, o juiz recebeu essa petição inicial, notifica o réu. Notificou o réu ficou sabendo, aí está estabelecida a relação jurídica processual, certo? Então, aqui novamente aquela noção do processo ser procedimento, ser relação jurídica e ser contraditório. Porque agora o réu vai poder apresentar sua defesa. E aí você tem a relação jurídica, o contraditório e o procedimento. Aí o processo segue, apresenta-se a defesa. O autor pode se manifestar sobre a defesa. O réu pode apresentar até uma impugnação sobre essa manifestação. Aí você tem a produção de provas, sentença, tudo bem? Tudo com contraditório e com procedimento, enfim. Depois da notificação, é feita a audiência inicial. Se o reclamante não vai na audiência inicial, arquiva o processo. Se o reclamado não vai na audiência inicial, tem a revelia. E essa revelia é como se ocorresse ocorre a confissão ficta aí dos fatos alegados pelo autor, tudo bem? Então é um prejuízo para o réu absurdo. Para o autor, ele simplesmente vai ter que começar uma nova ação. Para o réu, ele confessou a matéria. Então, para o autor é prejudicial porque ele perde tempo, falta na audiência, e para o réu é extremamente prejudicial porque ele confessou os fatos. Certo? Então nunca falte na audiência
se você é advogado do réu, certo? Feito o acordo, fim do processo. Se fizer acordo na audiência inicial, fim do processo. Se não fizer acordo, apresenta a defesa, sendo que a defesa também pode ser apresentada até 5 dias antes da defesa, sendo intimado o réu pelo menos 5 dias antes, tá? Então, a defesa de mérito pode ser apresentada após o acordo, pode ser feito oralmente, tá? Aí você tem a audiência de instrução se continuou sem acordo. Na audiência de instrução, aí vão ser feitas as provas. As documentais o réu já apresenta com a defesa, os depoimentos pessoais e testemunhas são ouvidos aí pelo juiz, as perícias e inspeções judiciais são decididas pelo juiz se é cabível ou não, se é necessário ou não fazer essas provas. O juiz ele é o presidente do processo, ele preside o processo. Então ele decide se é protelatório ou não, se deve ou não fazer determinadas provas. Algumas perícias são desnecessárias, tomam tempo, são custosas. Então o juiz pode indeferir, tudo bem? Terminou a fase de instrução, não há mais provas a produzir, encerrou a fase de instrução, aí é feita uma nova tentativa e aí vai para o julgamento. Detalhe, o ideal trabalhista, que o que está na lei é que a audiência seja una, tudo bem? Eventualmente, e isso na prática é o mais corriqueiro, pelo volume de serviço, são feitas audiências iniciais, audiências de instrução e audiência de encerramento de instrução. Tudo bem? A audiência de encerramento de instrução justamente para que ainda haja uma tentativa de acordo nesse meio tempo, mas que naquele dia vai ser publicada a sentença. Tudo bem? Já a audiência instrutória é para ouvir testemunhas e uma audiência inicial só para tentativa de acordo. Tudo bem? Essa é a prática. É isso que vem acontecendo nos tribunais. No procedimento sumaríssimo ainda é muito mais comum realizar efetivamente a audiência una, tudo bem? Só que nas ações ordinárias, que é a maioria das ações, elas acontecem aí divididas nas audiências, tá? Mas isso é uma questão prática, não é uma questão de concurso, de OAB, de lei, tudo bem? Aqui para sua OAB, para sua lei, a audiência ela começa, certo? Com a tentativa de acordo, ou não tem acordo, o réu apresenta a defesa, pode inclusive apresentar oralmente, são tomadas os depoimentos, é decidido ou não sobre as outras provas, são feitas as alegações finais também oralmente, nova tentativa de conciliação e aí sim vai para julgamento. Tudo bem? Vamos seguir então. Esse é o quadro inicial, imprime esse quadro, você tem que saber o começo e o fim do processo, tá? E detalhe, ó, sempre tem que ter essas tentativas de conciliação, ó, aqui e aqui também, porque se não tiver essa tentativa de conciliação, pode ser até declarado nulo o processo. Então, inclusive é um dos princípios processuais, né? O princípio da conciliação, princípio da oralidade, princípio da simplicidade. Tentar resolver o processo do modo mais simples possível, com acordos. Tudo bem? Bom, então vamos aí para a teoria aí. Na fase postulatória, o autor começa o processo contra o réu. O autor ele tem que se fazer presente pessoalmente, tá? Então o empregado, olha só, ele deve comparecer pessoalmente e emitir procuração nos autos. É possível o empregado ser representado por outra pessoa? Se ele estiver doente ou por um motivo poderoso ou motivo ponderoso, pode ser representado por outro empregado da mesma profissão ou pelo sindicato, tudo bem? Então, regra geral, o empregado comparece pessoalmente, emite uma procuração e o advogado tramita os processos e na audiência, onde ele tem que prestar depoimento, e na audiência inicial, o autor comparece. Pode ser representado em caso de doença ou em caso de motivo ponderoso, pelo sindicato ou por outro empregado da mesma profissão. E se ele não emitir uma procuração física, ele pode emitir uma procuração tácita? Sim, é possível. O J286. A J286 diz o seguinte: mandato tácito, ó. Na justiça de trabalho é aceito o mandato tácito que existe a partir da presença do advogado e da parte em audiência e registro do mandato em audiência. Então essa é a formalidade que exige. Tudo bem? O autor, acompanhado pelo seu advogado, diz: o advogado fulano será o meu procurador.
registra isso em audiência e está feito aí o mandato tácito que oferece poderes para o foro em geral. E detalhe, poderes para o foro em geral não é aqueles poderes completos que geralmente uma procuração judicial fornece, tá? O foro em geral é para praticar atos processuais, quando precisa de emissão de vontade, de emitir alguma decisão relativa aos seus direitos, o autor tem que se manifestar especificamente. Se ele entrega a procuração com poderes amplos, ok. Se é procuração para foro em geral, é apenas processual. Apresentar peças e comparecer nos atos processuais, certo? E as pessoas jurídicas, elas são representadas, segundo o artigo 75 do CPC, olha o CPC sendo usado aqui, A pessoa jurídica vai ser representada por quem os seus atos constitutivos designarem, certo? Essa é a regra. Então, é o sócio, é o diretor, tudo bem? Mas nós conhecemos na prática trabalhista a figura do preposto. É muito comum, muito comum. Eventualmente o sócio não tem condição. O sócio às vezes nem está na cidade. Você uma empresa com várias filiais, com várias plantas de fábricas, etc. O sócio está na sede, ele não está numa filial, por exemplo. Então ele não vai comparecer pessoalmente. Ele vai mandar um preposto. E quem é esse preposto? Tem uma mudança na reforma trabalhista. Antes o preposto tinha que ser empregado. Agora o preposto ele tem que só ter conhecimento dos fatos. Antes era um empregado com conhecimento dos fatos. Agora é alguém com conhecimento dos fatos. Então, artigo 843 da CLT definiu o novo preposto trabalhista, que é o gerente ou qualquer outro preposto, não é empregado. Antes dizia empregado. Qualquer outro empregado? Não. Qualquer outro preposto, qualquer pessoa que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. O preposto a que se refere o parágrafo 1º não precisa ser empregado da parte reclamada. Olha aqui, sendo categórico, não precisa ser empregado. Então, esse é o novo preposto trabalhista. Qualquer pessoa que tenha conhecimento do fato. Ou empregado. Geralmente é colocado empregado, mas não há uma obrigação mais que seja assim. Tudo bem? Agora uma questão interessante é se o advogado pode ser preposto. O advogado não pode ser preposto. Isso é vedado aí pelo regulamento geral do Estatuto da OAB. Defesa ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente como advogado, patrono, né, e preposto do empregado ou cliente. Então, advogado preposto não pode. Ou é advogado ou é preposto. Certo? Agora também um tema interessante sobre assistência judiciária. Já na fase postulatória, você tem que saber se você vai ter que pagar custas, se você vai ter que pagar emolumentos, se você vai ter que pagar perícia. E para evitar esses gastos processuais, você tem que conseguir a assistência judiciária. Nós vamos ver que a assistência judiciária ela foi bem diminuída aí pela reforma, porque a mesma assistente mesmo beneficiário da justiça gratuita, o empregado que tiver crédito, ele vai pagar perícia, ele vai pagar custa se ele perder eventualmente. Então, houve uma alteração grande aí. Mas, inclusive no próprio conceito de assistência judiciária. Então, vamos ver aqui como que é tratada essa assistência judiciária na Justiça do Trabalho. A assistência judiciária, acumulada aí com a possibilidade da parte autora pagar honorários sucumbenciais, que eles não tinham honorários sucumbenciais, são os principais pontos da reforma trabalhista. Foram que mais impactaram a diminuição das ações, porque antes os autores, os empregados, não tinham medo de entrar com processo trabalhista. Agora eles têm medo porque eles podem ser condenados a pagar custas, perícias e honorários sucumbenciais. Tudo bem? Então vamos ver como é que ficou essa assistência judiciária, que é um dos principais temas da reforma trabalhista que afetou o processo do trabalho. Vamos lá. Segundo o artigo 790, parágrafo 3º da CLT, é facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a
40% do regime geral de previdência social. Esse valor, 40% eu vou anotar aqui, vamos ver, esse valor do 40% do teto do INSS, desde janeiro aqui, ó, coloquei aqui, ó, desde janeiro de 2020, esse teto são R$ 6.101. Então, 40% desse teto significam 2.400, vou colocar aqui, ó, R$ 2.442. Só um minutinho que eu vou colocar aqui. Aí, R$ 2.440,42. Então, se a pessoa ganha mais do que isso, objetivamente ela não é beneficiária da justiça gratuita. Ela vai ter que demonstrar ser beneficiária da justiça gratuita. Quem ganha menos já tem a presunção de ser beneficiário da justiça gratuita. Tudo bem? Vamos para um tema agora relacionado à isenção de custas, tá? Quem é isento de custos? Artigo 790-A. União, Estado, Distrito Federal, município, respectivas autarquias, fundações públicas federais, estaduais, municipais que não explorem a atividade econômica. Que não explorem a atividade econômica. Exceção Correios. Exceção também Estados estrangeiros, Convenção de Viena. E o Ministério Público também não é isento de custas. Também é isento de custas. Artigo 790-B, ó. Quem paga a perícia? A parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Se buscava reconhecimento de nexo causal de acidente do trabalho ou doença ocupacional e não conseguiu, o autor paga. Se a perícia reconheceu, aí quem vai pagar a perícia é a ré. Então não é quem ganhou o processo, é quem foi vencido ou vencido, quem foi vencido naquela pretensão. Tudo bem? O juízo não poderá exigir adiantamento de perícias, olha, o juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícia, isso aqui inclusive pode ser objeto aí de mandado de segurança, né? E somente em caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa, é que a União responderá. O autor ganhou alguma coisa de hora extra, mas perdeu honorários, perdeu acidente do trabalho que teve perícia. Então ele vai ser sucumbente no objeto da perícia e vai pagar a perícia. Se ele não ganhou nada e inclusive perdeu a perícia, obviamente perdeu a perícia, ele não ganhou nada, ele também perdeu a perícia, aí, e é beneficiário da justiça gratuita, aí a União paga. Então reduziram também as possibilidades da União pagar as custas. Isso aqui é reforma trabalhista, tá? Uma mudança bem importante da reforma trabalhista. Agora, litigância de má-fé e outra novidade da reforma trabalhista. Bom, litigância de má-fé pode ser objeto aí, qualquer uma das partes pode incidir em litigância de má-fé e ter que pagar multa por litigância de má-fé. A novidade trabalhista é a multa para testemunha. Multa para testemunha. Olha só o artigo 793-D. Aplica-se a multa prevista no 793-C, que é a multa por litigância de má-fé, a testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Alterou a verdade, omitiu fatos essenciais, a testemunha pode ser condenada em litigância de má-fé. Veja só, uma grande mudança aí da reforma trabalhista, tá? Continuando aqui, intervenção de terceiros. Sobre intervenção de terceiros, é um tema bem difícil, bem com muitos detalhes. Aqui a gente vai só no que foi alterado da reforma trabalhista. Lembramos que é uma revisão, tá? Então temos que ser bem objetivos. Então o processo do trabalho admite a assistência, admite denunciação à lide, admite chamamento ao processo, admite nomeação à autoria, e a novidade é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que no artigo 855-A faz expressa remissão aos artigos 183 e 187
do CPC. Então aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos artigos 133 a 137 do CPC. Tudo bem? Agora, lembrando do procedimento, né? O procedimento é realizado por atos, por prazos, por obrigações processuais, tá? Vamos falar um pouco dos atos processuais. Artigo 770 da CLT menciona que os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social, e realizar-se-ão em dias úteis das 6 às 20 horas. Então, atos processuais em regra públicos, em dias úteis das 6 da manhã às 20 da noite, certo? Exceção aos atos públicos, quando o interesse social determinar. Pode ser uma situação muito conflituosa, pode ser uma situação que envolva a proteção dos direitos individuais da pessoa, muito comum em casos de assédio sexual, tudo bem? Então, nessas situações, não será pública, vai ficar restrito às partes e aos advogados. Tudo bem? Ainda, agora sobre prazos, artigo 775 da CLT. Os prazos estabelecidos nesse título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Lembrando que vai ser em dobro para o MPT, para a Defensoria, para a Administração Pública, mas não vai ser em dobro para o litisconsorte. Não é em dobro para o litisconsorte. Tudo bem? Então, sobre prazos, lembre-se, aproximou-se do processo civil, então também é contado em dias úteis. Só os dias úteis são contados. O que mais? Macetinho aqui, ó, exclui o dia do susto, o dia que você recebeu a notificação, o dia que você tomou ciência. Exclui, mas inclui o dia do vencimento. Exclui o dia do susto, conta os dias úteis do prazo e aí inclui o dia do vencimento. Tudo bem? Isso aí é a contagem de prazos processuais. Vamos agora para valor da causa. Então, o valor da causa ele varia para a fase de conhecimento e para a fase de execução, tá? Na fase de conhecimento, nós temos aí 2% do valor, e aí nós temos as hipóteses, já vamos tratar as hipóteses, mas é 2% do valor base, né, da base de cálculo, sendo mínimo de 10 e máximo de 4 vezes o teto do INSS. Então, praticamente aí R$ 24.400. Mínimo 10, máximo R$ 24.000, que é 4 vezes o teto do INSS. E com que base de cálculo? Se teve acordo ou teve condenação, o valor do acordo ou da condenação. Então, 2% do valor do acordo ou da condenação. Quando houver extinção do processo, sem julgamento do mérito ou julgamento improcedente do pedido, vai ser o valor da causa. Então, 2% do valor da causa. No caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória e em constitutiva, também valor da causa. Se o valor for indeterminado, o juiz vai fixar um valor e vai ser 2% em cima desse valor. As custas serão pagas pelo vencido após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado recolhimento dentro do prazo recursal. Então veja só, se houver recurso, tá? Vamos colocar que na maioria das ocasiões a reclamada perde alguma coisa e recorre, certo? Tem que recolher custas, certo? Dentro do prazo recursal. Apresenta o recurso com o pagamento das custas ou dentro do prazo recursal e aí esse recurso está preparado. Isso a gente vai ver mais com especificidade na parte recursal. Mas é um pressuposto recursal o recurso estar preparado, estar pago, o valor das custas. Tudo bem? Então, a síntese da base de cálculo é o seguinte: pode ser o valor do acordo, o valor da condenação, o valor da causa, no caso de extinção ou resolução do mérito, improcedência, ação declaratória, ação constitutiva. Pode ser o valor que o juiz fixar, certo? Ou o valor arbitrado na decisão. Tudo bem? No processo de execução, eu já vou fazer referência ao artigo 789-A. Temos aí as custas, autos de arrematação, 5% sobre o valor até o máximo de tanto, atos oficiais de justiça, na zona urbana, na zona rural, agravo de instrumento, agravo de petição. Então, tem aí os valores na fase de execução, tá? Não vamos ler todos aqui, porque é uma matéria
não cabe para revisão. Tudo bem? Vamos agora falar dos princípios das nulidades. Então, no processo, o processo ele tem que correr de uma forma que não tenha nulidades. Então, para cada ato você verifica se foi observado o contraditório, se foi observada a ampla defesa, se as partes se manifestaram, se foi dentro do prazo. Você tem todo o procedimento e o andar regular do processo. Eventualmente, na identificação de uma nulidade, você tem que refazer o ato ou retornar o processo até onde estava aquela nulidade. Tá? Então, para esse conserto do processo, essa arrumação do processo, esse saneamento do processo, vamos trabalhar as nulidades, certo? E sobre as nulidades, nós temos alguns princípios. Vamos ver os princípios relacionados às nulidades. Então, temos o princípio da transcendência, que diz o seguinte: não há nulidade sem prejuízo. Ou seja, a nulidade transcendeu, causou prejuízo? Causou. Então, você faz os atos necessários para arrumar essa nulidade. Não causou prejuízo? Então nem sequer se cogita de haver nulidade. Certo? Então, 794. Nos processos sujeitos à apreciação do justo trabalho, só haverá nulidade quando resultar os atos inquinados manifesta prejuízo das partes litigantes. Veja aqui que nós não estamos tratando de doutrina, de jurisprudência, de entendimento. Não, lei. Tudo bem, a prova da OAB vai ser muito objetiva, ainda mais que a reforma trabalhista ela vai cobrar letra de lei, tá? Então, se atente à letra de lei. A nulidade ela pode prejudicar os atos processuais? Claro que pode prejudicar, entendeu? Mas ela tem que efetivamente prejudicar para que seja declarada como nulidade no processo do trabalho. Então, fica a dica, só há nulidade com prejuízo. Macete para decorar a legislação, tá? Vamos aqui então para outro princípio, da convalidação ou da preclusão. Então a nulidade relativa precisa de provocação para ser declarada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Nós já falamos aqui da exceção de incompetência, tá? Se é uma nulidade processual, foi protocolada na cidade errada. Só que, se a parte reclamada não se manifestar naqueles 5 dias, conforme diz o artigo 800 da CLT, precluiu, convalidou. No caso específico, prorrogou a competência. Tudo bem? Então a parte tem... Quando a nulidade é relativa, que é o caso da competência territorial, se a parte em tese prejudicada não se manifestar, convalida, preclui. Tudo bem? E aí o processo segue o seu curso, tá? O juiz ou o tribunal que se julgar incompetente determinar na mesma ocasião que se faça remessa do processo com urgência à autoridade competente, fundamentando sua decisão. Tudo bem? Então, acolhendo aí uma incompetência, aí faz a correção, manda o processo para o lugar correto. Se ninguém falou nada, acaba por ali a nulidade, ela preclui. Outros princípios relativos à nulidade, você tem que atender a economia processual, aproveitar os máximos dos atos possíveis, tem que ter interesse, você tem que ter sido prejudicado efetivamente pelo prejuízo processual, tem que ser útil essa alteração no processo ao identificar uma nulidade e utiliza também a instrumentalidade das formas. Não há uma forma específica, então a forma é, digamos assim, aberta, não tem uma formalidade para você apresentar um protesto ou uma manifestação diante de uma nulidade. Tudo bem? Então, novamente aqui o fluxograma, olha como é que fica. Da petição inicial, você tem 5 dias para apresentar a exceção de competência. Após resolver a exceção de competência, ou se não teve exceção de competência, vai para a audiência inicial. Se as partes não comparecem, o reclamante arquiva o processo, o reclamado revelia. Mas se os dois faltam, prevalece o arquivamento, porque o autor que começou todo esse processo não compareceu, então ele não tinha interesse em comparecer, então acaba, na ausência dos dois, prevalece o arquivamento. Então arquiva o processo na ausência dos dois. Certo? A defesa, 5 dias antes é o prazo mínimo que ele tem, tá? Se for mais, ok, mas ele tem que ser notificado pelo menos 5 dias antes da contestação. A reclamada tem que ser notificada 5 dias antes. E ela pode fazer oralmente em até 20 minutos, ou pode apresentar antes da
a audiência. Antes da audiência ela tem que ser escrita, obviamente. Tudo bem? Bom. Ainda... Calma aí. Bom, então, seguir o processo, vai até a sentença, certo? Bom, vamos encerrar por aqui a presente aula. Na próxima aula, nós vamos entrar em detalhes aí da petição inicial, tá? Vamos também falar de aditamento, emenda, desistência inicial, os procedimentos, tá? As tutelas de urgência e de evidência. Vamos falar rapidamente sobre a fase instrutória, sobre a contestação, reconvenção e provas, tá? E da parte decisória. Então, para a aula seguinte, nós vamos fazer o fechamento da fase postulatória, fazer a fase instrutória e decisória. Aguardo vocês na próxima aula. Desejo a todos bons estudos. Ficamos à disposição aí dos alunos para sanar dúvidas e ajudar aí na elucidação de alguns temas que ficaram um pouco controvertidos aí para vocês. Tudo bem? Bom, desejo a todos bons estudos e até a próxima.